As águas residuais radioativas de Fukushima estão sendo despejadas no oceano. Essa medida do Japão atraiu muitas críticas, e neste vídeo, esclarecemos como é realmente perigoso simplesmente despejar a água no oceano no local desse famoso desastre nuclear. Você não vai querer perder isso, portanto, fique atento até o final, pois esse vídeo vai fazer você brilhar. Sinta-se à vontade para deixar um polegar para cima e um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre esse importante tópico para ainda mais pessoas. Obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos! A maioria de vocês deve se lembrar que, em 11 de março de 2011, um terremoto devastador de magnitude 9 atingiu as ilhas japonesas. Esse terremoto desencadeou um tsunami terrível que causou destruição maciça e atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi. Esse foi o início de um dos piores desastres nucleares da história. O terremoto e o tsunami causaram graves danos aos reatores da usina nuclear. Os sistemas de segurança da usina falharam, resultando em derretimentos do núcleo e explosões de hidrogênio em vários reatores. Isso, por sua vez, levou à liberação de substâncias radioativas no meio ambiente. Milhares de pessoas foram evacuadas, cidades inteiras ficaram temporariamente inabitáveis e houve uma liberação significativa de material radioativo na atmosfera e no mar. Muito trágico, mas sem querer minimizar as consequências, na minha opinião, faz parte de uma reportagem séria esclarecer também as informações errôneas sobre o número de vítimas fatais. Na Alemanha, muitos políticos realmente praticaram fake news. Até o momento, o número de pessoas que morreram em decorrência do desastre nuclear de Fukushima, ou seja, devido aos efeitos da radioatividade, é bastante trágico, mas pergunte a si mesmo se isso foi transmitido corretamente pelas reportagens em seu país, quero dizer, não. Aqui, as mortes causadas pelo tsunami foram frequentemente transformadas em mortes nucleares, e não acho que isso seja correto. Isso é só para constar. Mas as outras consequências foram, obviamente, enormes. As terras agrícolas foram contaminadas, os alimentos foram contaminados e a radiação colocou em risco a saúde das pessoas que viviam perto do local do desastre. Nos anos que se seguiram, foi realizado um extenso trabalho de limpeza para conter a radiação e reabilitar a região e, é claro, a radiação também diminui naturalmente com o tempo. No momento, quase não há radiação significativa nas proximidades de Fukushima em uma escala realmente ameaçadora. Neste mapa, vemos as leituras atuais de radiação em todo o Japão. Na área de Fukushima, é claro, ela é mais alta do que no resto do país, mas quando olhamos para os níveis, vemos que não há ameaça real à saúde. Vemos níveis máximos de exposição à radiação de 6 a 7 mil nanoSievert por hora. Mais alto do que o nível de fundo normal, mas ainda assim um nível baixo e, a uma curta distância da usina, a radiação diminui muito rapidamente. No entanto, os problemas continuam a surgir quase 12 anos após o acidente. Desde 2011, acumulou-se ali água contaminada que era produzida diariamente na usina. Isso se deve ao fato de que a água era necessária para resfriar os reatores danificados, e a água subterrânea que se contaminou ao permear o local teve de ser bombeada para fora e armazenada. Mais de 1.000 tanques foram construídos no local para armazenar mais de 1 milhão de toneladas de água radioativa. E o que fazer com essa água? Armazenar e gerenciar a água em grandes tanques no local tornou-se um desafio porque o volume de água cresceu tanto que os limites críticos de capacidade foram atingidos. Assim, surge a pergunta urgente: onde colocar a água de Fukushima? No canteiro de flores? Ou em uma grande guerra de água? Para encontrar uma solução para isso, para resolver o problema a longo prazo, de modo que, em alguns anos, não se enfrente o mesmo problema, o governo japonês decidiu pragmaticamente simplesmente despejar a água tratada no oceano. E tenho certeza de que a reação de muitos de vocês foi mais ou menos assim. Jogar água radioativa no oceano? Eles são completamente estúpidos. Greta, faça alguma coisa. Mas vá com calma. A Tokyo Electric Power Company, ou TEPCO, a empresa que opera Fukushima, filtrou a água tratada por meio de um sistema de tratamento avançado chamado ALPS para remover a maioria dos elementos radioativos, como cobalto 60, estrôncio 90 e césio 137. No entanto, o trítio, uma forma radioativa de hidrogênio, permanece. Isso ocorre porque é difícil separá-lo da água. Por que isso acontece? Aqui está uma pequena lição de química. Se um dos átomos de hidrogênio da água for substituído por trítio, forma-se água tritiada radioativa. A água tritiada é quimicamente idêntica à água normal, o que faz com que seja cara, demorada e consome muita energia para ser separada da água residual.
E em 2020, eles já haviam testado se as tecnologias atuais de separação de trítio seriam capazes de lidar com os volumes de água necessários aqui, e a resposta foi: assim traduzido, não. Portanto, não podemos nos livrar do trítio na água de Fukushima. Isso é ruim? Não, porque comparado a outros elementos radioativos, o trítio é relativamente inofensivo e sua existência como água tritiada reduz muito seu impacto ambiental. Quimicamente idêntica à água normal, a água tritiada passa pela água normal da mesma forma e, portanto, não se acumula muito. A água tritiada dificilmente se acumula nos corpos dos animais e tem o chamado fator de bioacumulação de cerca de 1. Em comparação, o césio-137 radioativo, por exemplo, tem um fator de acumulação de cerca de 100, pois se acumula gradualmente na cadeia alimentar. Portanto, imagine ser um desses baiacus na costa de Fukushima e ficar feliz que nenhum mestre cuca japonês tenha colocado as mãos em você ainda. Devido ao fator de bioacumulação de 1, não é possível absorver mais trítio no corpo de um baiacu do que na água circundante. E, é claro, não há praticamente nenhum trítio adicional na água circundante, porque a água residual de Fukushima é diluída quase irreconhecivelmente pelas massas de água do oceano. Portanto, todos os peixes-balão podem agora respirar aliviados, mas posso ouvir alguns de vocês gritando indignados. Não acredito em vocês. Isso é perigoso. É radioativo. Radioativo é uma boa palavra-chave, porque o próprio oceano já é bastante radioativo por natureza. Dê uma olhada neste gráfico interessante aqui. Vemos aqui a extensão da atividade radioativa devido a vários acidentes nucleares e a atividade radioativa de substâncias que estão ligadas ao oceano de qualquer forma. A unidade petabecquerel é uma unidade de medida da atividade de substâncias radioativas. Um becquerel é usado para o número de decaimentos radioativos por segundo e um petabecquerel corresponde a 10 elevado à potência de 15 becquerels. Portanto, agora vemos que Fukushima é minúscula no gráfico, e o gráfico mostra até mesmo todas as liberações do acidente de Fukushima desde o primeiro dia, não apenas o trítio fortemente filtrado e diluído que restou, que, a propósito, tem apenas cerca de 1 petabecquerel no total. Por outro lado, o potássio 40, que é naturalmente ligado ao oceano, é responsável por impressionantes 15 milhões de petabecquerels. Ou, em outras palavras, a atividade radioativa da água tritiada de Fukushima agora liberada no oceano corresponde a 15 milionésimos da radioatividade natural no oceano devido apenas ao potássio 40. Portanto, qualquer pessoa que agora considere irresponsável liberar essa água no oceano teria, consequentemente, que ter medo, após um dia de banho na praia, de que ela esteja contaminada radioativamente. Looking good. How's yours? Como os dados são tão claros, a Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, realizou uma avaliação de segurança desse plano a pedido do governo japonês e o declarou viável sem hesitação. A dose radioativa máxima estimada da água liberada de Fukushima é estimada nessa avaliação em 3,9 microsievert por ano. Essa é uma fração da média de 2.400 microsievert de radiação natural que as pessoas simplesmente recebem a cada ano. Portanto, do meu ponto de vista, os fatos são absolutamente claros. A água de Fukushima pode ser facilmente liberada no futuro e todos os argumentos contra isso não me parecem muito sólidos do ponto de vista científico, mas sim emocionais. Mas fique à vontade para escrever sua avaliação nos comentários. É correto que a água de Fukushima seja simplesmente liberada no oceano? Se não, por que não? Quando se trata desse tópico, frequentemente surgem comentários como: Estou muito decepcionado com você. O lobby nuclear lhe paga? Mas o que você deve fazer com isso? Essa não é uma discussão factual. Então vamos discutir isso, mas com fatos e números. Outra coisa que é completamente indiscutível, no entanto, é o fato de que a maioria dos espectadores ainda não se inscreveu. Mas isso é totalmente gratuito e você não perderá mais nenhum vídeo galáctico. E se você quiser saber se estamos em uma era glacial, não deixe de clicar no vídeo exibido. Caso contrário, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.